Você que está aí, você compreende o quão difícil é transformar um roteiro em quadrinhos? Não? Pois fica aqui que eu vou te contar o quão complexo isso pode ser. Eu costumava dizer que quadrinhos era a profissão superior, devido ao emaranhado de complexidades envolvido na construção e desenvolvimento de uma história em quadrinhos. Tudo deriva do pensamento. Quando esse pensamento se torna ação para a transformação da ideia num produto, aí sim nós temos arte. Considerada a nona arte, nos quadrinhos o processo não é diferente. Uma história sempre surge do pensamento de alguém. E para transformar esse pensamento em produto, aí que entra o artista com a sua habilidade de contar histórias através de imagens usando lápis e papel. O artista usa o 2D e aplica profundidade usando o papel para simular o 3D por meio do uso da perspectiva. O conhecimento da narrativa é outra coisa que eu considero complexa. Os estudantes de cinema, por exemplo, eles passam anos estudando como contar a história através de câmeras. E os quadrinistas precisam fazer isso desenhando em pequenos quadros. Não preciso salientar o quão complexo é fazer isso. Diferente do estudante de cinema, o quadrinista precisa entender de luz, de cor, de movimento, de anatomia, de uma maneira bem diferente. Ele tem que desenhá-los e torná-los convincentes para o espectador. Os ângulos de cada quadro são semelhantes aos de câmera. O quadrinista também precisa entender de enquadramento e tem que ser capaz de desenhar pessoas, animais, objetos de vários ângulos, para que ao contar a história, o leitor possa sentir dinamismo e movimento em cada quadro. Para fazer uma página de quadrinhos, é exigido um conhecimento de composição e sobreposição. Afinal, uma história é contada quadro a quadro e uma página é só uma fatia dessa narrativa, que precisa ser visualmente agradável e funcionar em prol da história como um todo. As expressões da personagem precisam convencer o leitor a mergulhar no emocional da história, e é o desenhista que tem que saber fazer isso. O conhecimento da cor e a aplicação prática para determinar as emoções é outra grande complexidade vivida pelo quadrinista. No cinema isso é mais fácil de fazer, já que a música ela pode acompanhar as cores e criar os mais diversos climas para mexer com as emoções do espectador. Contar histórias de maneira eficiente por meio dos quadrinhos exige muito conhecimento e muita prática por parte do artista. E mesmo assim, a indústria de quadrinhos como um todo não costuma valorizar o profissional. No passado, ser quadrinista era muito mais difícil que hoje. Os desenhistas eles não queriam trabalhar com quadrinhos porque eles eram rebaixados profissionalmente. Não ganhavam bem e ainda não tinham direitos sobre seus originais. E o pior, nem podiam assinar os seus trabalhos. Eles eram explorados e diminuídos literalmente por uma sociedade que marginalizava os quadrinhos. Com o passar dos anos, as coisas foram melhorando, mas eu quero deixar claro que a exploração nessa área ainda existe. Se é seu desejo trabalhar com quadrinhos, saiba que você vai precisar estudar muito. Você precisa ser um bom contador de histórias e estar pronto, sempre pronto, para reconhecer uma exploração quando ela bater na sua porta.